Quantos tem revista? Tudo bem, legal. Bom, eu vou seguir aqui, e aí você acompanha, você que não trouxe sua revista, e você que trouxe, você tem esse privilégio de acompanhar aí também. Diz assim o texto áureo, tá? Esther, capítulo de número 2, você que trouxe a sua Bíblia, seu exemplar, versículo de número 8, diz assim o texto: E sucedeu, pois, que divulgando o mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. Versos 17: E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ele alcançou perante ele graça, ela alcançou, e também a sua benevolência, mais do que todas as outras virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. O texto áureo desta manhã de domingo está no capítulo 2, versos 15, aquilo que nós conhecemos como parte B. E alcançava Esther graças aos olhos de todos aqueles quanto o viam. E a verdade prática, as atitudes da rainha Esther enfatizam a necessidade de sermos pessoas honradas. Isso é muito importante. Para falar sobre o contexto histórico do livro de Esther, existe dentro da academia uma certa divergência de quando o livro de Esther, os eventos que nele estão relatados vieram a prosseguir. Mas aqui eu digo para os irmãos, enfatizando com sustentabilidade, que os eventos que ocorreram no livro de Esther ocorrem quando o povo voltava do cativeiro babilônico. Os irmãos conhecem bem a história que os reinos foram divididos no tempo de Roboão, reino do sul e reino do norte, ficando para o reino do norte 10 tribos e para o reino do sul 2 tribos. A partir do período monárquico, nós já não falamos mais o povo hebreu. Quando tratamos do reino do norte, que tem por capital Samaria, nós falamos Israel. Quando nós falamos sobre o reino do sul, nós falamos Judá. Então, por exemplo, quando você fala que o reino do norte foi levado ao cativeiro babilônico, isso é um erro. Quem foi levado para o cativeiro babilônico é o povo do reino do sul, o povo de Judá. O reino do norte foi um reino onde os seus reis, nenhum deles foram piedosos. Então, no ano 722 a.C., eles foram levados ao cativeiro da Assíria. A Assíria, ela tinha uma estratégia bélica diferente, por exemplo, da Babilônia. O que eles faziam? Eles adentravam dentro do povo, tiravam a grande parte daquele povo e colocavam outros povos lá dentro. Imagine que aqui fosse o reino do norte. A Síria iria retirar daqui 80% das pessoas que estão aqui dentro da congregação. Eles colocaram 5 povos aqui diferentes, a saber são eles: Ramat, Cuta, Babel, Rava e Sefarvaim. Então a Síria colocou esses 5 povos dentro do reino do norte. Olha que interessante. Quando eles colocaram esses 5 povos dentro do reino do norte, quando o povo do reino do norte foi adorar a Deus, cada um destes povos, destes 5 povos que adentraram dentro do reino do norte, cada um trouxe o seu Deus. Então o culto havia um sincretismo religioso, cada um tinha um Deus dentro do seu coração. Sendo assim, Deus enviou leões e os leões passaram a matar algumas pessoas dentro do reino do norte. Isso você vai encontrar em 2 Crônicas e 2 Reis, principalmente no capítulo de número 34. Olha que interessante, quando os leões começaram a matar os povos, um dos homens que estava no reino do norte foi até o rei da Assíria e disse o seguinte: Deus envia leões para matar os povos que ali estão no reino do norte, porque nós não sabemos como funciona o costume do culto do Deus da terra. E aí então o rei da Síria fez o seguinte: pegou um sacerdote que estava em cativeiro e disse para ele: leva ele lá e pede para ele ensinar como funciona o culto do Deus da terra deles. E esse sacerdote chegou lá e passou a ensinar como era o costume do culto do Deus da terra. Entenda que muitos aprenderam como era a manha do culto, mas nunca conheceram o Deus do culto.
Vou dizer mais uma vez. Eles aprenderam a manha do culto, mas eles nunca se dispuseram a conhecer quem era o Deus do culto. O sacerdote ensinou que na hora da bênção apostólica levanta a mão, que quando passa salva, coloca oferta, que na hora do louvor levanta a mão, fecha os olhos, de vez em quando sente até um arrepio, vai embora para casa, só conhece a liturgia do culto, mas eles não conheciam o Deus do culto. O que eles fizeram? Passaram a pegar a manha do culto só para calar leões. Mas existem pessoas que lá estavam, que adoravam o Deus do culto. Acontece que se passa mais ou menos 1500 anos. Quantos anos? O verbo vai se fazer carne. E ele vai entrar em Samaria. Porque o primeiro sacerdote que entrou em Samaria ensinou qual era a manha do culto. Mas agora o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está entrando em Samaria, não para ensinar a manha do culto, mas para ensinar em Samaria quem é o Deus do culto e aonde ocorre o culto. E quando Jesus falou com a mulher samaritana, ela entendeu aonde começa o culto. Ela queria saber se era no reino do norte ou se era no reino do sul. Então Jesus ensinou para ela o seguinte: o culto não é nem no reino do norte e nem no reino do sul. O culto é dentro de você. A pergunta que ela queria fazer e não fez nas entrelinhas é: aonde é o culto e aonde eu encontro o Deus do culto? Você pode encontrar o Deus do culto no caminho da escola dominical. Você pode encontrar o Deus do culto voltando para casa. Aliás, o Deus do culto está dentro de você essa manhã. Então o reino do norte foi levado ao cativeiro no ano 722. 136 anos depois é a vez de Judá. Deus enviou os profetas, eles não ouviram. E segundo a profecia de Jeremias, filho de Uquias, um sacerdote da terra de Ananote, o cativeiro no capítulo 25, versos 11, iria durar por um período de 70 anos. Quantos anos? Porque eles não guardaram os sábados, então agora eles vão ter que guardar dentro do cativeiro para que desse descanso para a terra. Então Deus, ele sempre pediu que o povo hebreu guardasse o sábado, ou seja, o Shabat. E como o povo deixou de guardar o sábado, então Deus os enviou para o cativeiro para guardar a terra, para que a terra assim pudesse respirar. Mas agora nós não temos um dia da semana para ser adorado. O nosso Shabat, o nosso descanso é Jesus Cristo. O nosso descanso está numa pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele está aqui conosco, pela pessoa do Espírito Santo nessa manhã. O cativeiro babilônico, a primeira invasão foi após uma batalha de Carquemes, ou alguns teólogos chamam Carquemis. Nessa batalha, Faraó Neco, o rei do Egito, o Faraó, ele perde a batalha junto com a Síria para um novo povo que surge, novo no sentido bélico, dizendo, e a Babilônia se transforma na maior potência mundial, que tem como rei proeminente Nabucodonosor, o monarca. Eles invadiram Jerusalém no ano 606 a.C., foi a primeira invasão. Quando eles invadiram, eles tiraram a classe nobre de Jerusalém e levaram para o cativeiro babilônico. Essa classe nobre, entre eles estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E estes foram colocados dentro do palácio. Diga, dentro do palácio. Eles invadiram a segunda vez no ano 597. A primeira invasão foi no ano 606. A segunda invasão no ano 597. Quando eles invadem a segunda vez, eles levam 10.000 exilados ao cativeiro. Entre eles estava Ezequiel. Enquanto Daniel estava com seus amigos dentro do palácio, Ezequiel é levado para o cativeiro, mas ele é colocado fora do palácio, às margens do rio Quebar. Tem um dentro e tem um fora. Só que no ano de 586, a Babilônia invade a terceira vez com o capitão da guarda Nabuzaradã. Eles destroem o templo, saqueiam os utensílios de ouro de Salomão, os vasos de ouro, os copos e taças de ouro. Eles destroem o templo, os muros que Neemias futuramente vai reconstruir também são destruídos. E a glória de Deus, ela vai embora. Olha que interessante, a glória de Deus ela vai embora para o Monte das Oliveiras.
Mas quando a glória está indo embora, no capítulo de número 10 de Ezequiel, diz o texto, que ela saiu, e o texto nos informa de forma paulatina. Ela sai do lugar santo e ela vem até a porta do átrio e ela fica. E aqui muitos pastores equivocados fazem congressos em Ezequiel 10, congressos com caráter de avivamento, dizendo, a glória de Deus encheu a casa. E aí o pregador vai mudar a voz, vai fazer voz rouca, vai ter pulo, línguas estranhas. O problema é o seguinte, a glória não encheu para ficar. A glória encheu porque ela estava indo embora. Por que embora? Porque não tinha nenhum levita na brecha para que ela pudesse ficar. E quando a glória vai embora, ela vai para o Monte das Oliveiras. Só que quando Jesus Cristo está orando no Getsêmani, ele disse, Pai, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Diga bem forte, que glória é essa? A glória que vinha na viração do dia no jardim no Éden. Diga, que glória era essa? Que no capítulo 40 do Êxodo sacudiu o tabernáculo de Moisés. Pergunta bem forte, que glória é essa? Na inauguração do templo de Salomão, os sacerdotes e os levitas e Asaf e os seus filhos, Zacur, Matatias, Azarela e José, não conseguiram ficar de pé. Pergunta bem forte, que glória é essa? Que foi embora para o Monte das Oliveiras, Isaías se levanta e diz, essa minha glória eu não divido mais com ninguém. Pergunta bem forte, que glória é essa? É a mesma glória que Jesus disse, devolva ela para mim. Posso te usar um minuto? Posso te usar um minuto? Posso te usar? Só que você fica aí e não volta. Só aí, de pé, tá bom? Vem aqui. Jesus disse, a glória que Deus não divide com ninguém, eu quero dar para a Assembleia de Deus Ministério Madureira de Araras. Um aluno chegou na escola bíblica dominical e perguntou para o professor, o Pai é Deus, sim ou não? O Pai é Deus, sim ou não? O Filho é Deus, sim ou não? O Espírito Santo é Deus, sim ou não? O aluno perguntou para o professor, por que não são três deuses? O professor assembleano, antigo, disse, porque são um. O aluno disse, desde a minha infância eu frequento escola bíblica dominical e eu sei que são um. Eu quero saber o porquê são um. E ele fez a pergunta novamente. O Pai é Deus, sim ou não? O Espírito Santo é Deus? O Filho é Deus? Por que não são três deuses? E ele ainda diz, por que Jesus Cristo está na terra e disse, quem vê a mim, vê o Pai. O professor olhou para ele e falou, no próximo domingo eu te explico melhor. Sábado à noite, esse professor passou a madrugada toda orando. Diga, para quê? Para que o menino não viesse na escola bíblica dominical. O Pai é Deus, sim ou não? O Filho é Deus? Por que não são três deuses? Porque o Espírito Santo faz isso. Ele é o vínculo da unidade. Nós somos três pessoas, mas nós somos um. Se está difícil a compreensão, e não para todos, claro, para alguns novos convertidos, Agostinho de Hipona disse, se você não entender a Trindade, você corre o risco de perder a salvação. Mas se você procurar entender, você corre o risco de perder a cabeça. John Wesley foi mais prudente e disse, acenda 3 velas e entra num quarto escuro. Quantas velas você tem? 3. Mas quantas luzes vai ter lá dentro? 1. Comece a entender isso e eu te explico a Trindade. São 3 pessoas, mas nós somos um. Só que Jesus disse, aquela glória eu quero dar para a igreja. Para que a igreja seja um, assim como nós somos um. Só um minutinho. Diga, como assim? Gênesis 8. Noé enviou a pomba a primeira vez. A pomba não encontrou repouso e voltou para a arca. Noé enviou a pomba a segunda vez. A pomba voltou depois de alguns dias e no seu bico tinha um ramo de oliveira. Gênesis 8, o texto continua. 7 dias depois, quantos dias? Quantos dias? Ele enviou a terceira vez. Levante a mão para cima e diga, ela não voltou mais. O Espírito Santo, na pneumatologia simbolizado pela pomba, foi a primeira vez.
Gênesis 6:3, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque o coração dele é duro. O Espírito Santo voltou. No Antigo Testamento ficava sobre, mas não podia entrar, porque o coração do homem era duro, não tinha um novo nascimento. O Espírito Santo é enviado a segunda vez, mas vai no último do santo, pega a semente do Gênesis 3:15 e coloca no ventre de uma virgem chamada Maria. É o último do santo, porque o véu em Maria vai ser rasgado de dentro para fora também. Quem é espiritual já entendeu. Só que o Espírito Santo vai ficar com Jesus por 33 anos. Jesus foi colocado no sepulcro. Só que em Romanos 8:11 vai dizer que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. A pergunta que eu faço é, se após 40 dias e 40 noites no dilúvio, após a chuva e o dilúvio caindo, tudo morreu, como pode ter uma oliveira verdadeira com vida? É porque a oliveira verdadeira não morre. Se você pegar uma oliveira e cortar e deixar no toco, jogar querosene e tacar fogo, por uma semana, na primeira chuva que cair, a oliveira verdadeira tem vida. No terceiro dia tem vida. No domingo pela manhã a vida. A vida aqui essa manhã. E o Espírito Santo pegou o ramo de oliveira e trouxe e colocou à destra do Pai. Só que Jesus morreu na Páscoa. Quem está aí, diga amém. 50 dias depois é Pentecostes. Ele ressuscitou na primícia, porque ele é a primícia dos que dormem, disse Paulo aos Coríntios 15. Não precisa ser um Pitágoras. Se ele ressuscitou ao terceiro dia, quantos dias faltam para Pentecostes? 47. Só que em Atos 1:3 vai dizer que Jesus ficou 40 dias após a ressurreição com os discípulos. 3 com 40, 43. Quantos dias faltam para Pentecostes? Quantos? 7 dias depois a pomba vai ser enviada a terceira vez. Só que o Espírito Santo saiu, porque os 7 Espíritos de Deus que está diante do trono no capítulo 4. Só que no capítulo 5 ele é enviado para a terra porque tem 120 pessoas, 50 dias depois um cenáculo. Ele pega a igreja de Araras, desce e faz assim. Será que não é por isso que Jesus disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos? Ele está à destra do Pai, mas com a igreja nessa manhã nós somos um. 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 Por isso que Paulo disse, nós somos muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. Isso é a unidade do Espírito. Se ele se alegrar, você se alegra. Se ele entristecer, você se entristece. Mas se o irmão for honrado, a honra também é da igreja. Porque nós somos um para a glória de Deus. A glória é devolvida para a igreja, mas preste atenção. O livro de Esther, ele é um dos 2 livros da Bíblia que não aparece o nome de Deus. A saber, Esther e Cantares. São os únicos 2 livros da Bíblia que não aparece o nome de Deus. Algumas curiosidades, só tem 2 livros no Antigo Testamento que tem nomes de mulheres, Ruth e Esther. Só que o nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas Deus trabalha nos bastidores do livro de Esther. Talvez você não está encontrando Deus em alguns lugares aonde você procura, isso não quer dizer que Deus não está trabalhando na sua vida. Ele pode estar trabalhando nos bastidores. Interessante que no cativeiro babilônico, Deus colocou um dentro do palácio e colocou um fora do palácio. E deixou Jeremias em Jerusalém. Deus coloca pessoas estrategicamente em lugares que para você parecem ser estranhos, mas dentro do plano de Deus tem uma lógica não humana, mas divina. O lugar que você encontra-se, que você está, pode ser o lugar necessário que Deus te colocou para fazer na sua vida uma grande obra. O Daniel está dentro do palácio. E por que ele está dentro do palácio? Porque alguém vai sonhar. E quando alguém sonha, Deus sempre coloca alguém naquele lugar para revelar o sonho, para honrar o seu povo. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Só que diferente de Faraó, ele não conta o sonho. Porque se alguém levantar pela manhã, te ligar e dizer, eu sonhei isso, interprete, não é tão difícil. Mas se alguém levantar pela manhã e dizer para você, revela o que eu sonhei e depois interprete, fica um pouco mais difícil. Nabucodonosor teve um sonho
pediu para que Arioque passasse um pregão em todos os magos, adivinhos e astrólogos, para que interpretasse o seu sonho e revelasse. Ninguém foi capaz. Quando chegou na casa de Daniel, bateu na porta, ele abriu, Daniel estava orando com seus 3 amigos. Daniel disse, só espera um minuto que eu vou orar, e o Deus das revelações vai me revelar o sonho. Como Deus revelou para Daniel, estou aqui sendo breve para a gente entrar aqui. Daniel se apresenta diante do rei e diz, ó rei, você sonhou um sonho e neste sonho há uma estátua. E essa estátua ela tem a cabeça de ouro, diga cabeça de ouro. Só que ela tem peito e braços de prata. E ela tem o ventre e as coxas de bronze. E as pernas são de barro e de ferro. E tem 10 dedos. A cabeça de ouro é a Babilônia. O peito e os braços de prata são os medo-persas. E este reinado de prata, que é inferior ao ouro, vai se sobressair sobre o seu reinado de ouro, ó Nabucodonosor, e vai se transformar na maior potência mundial. Só que tem um reinado inferior, que é o bronze, inferior à prata, que é a Grécia, de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio. E este reinado, que é a Grécia de bronze, vai dominar sobre os medo-persas. Mas tem um outro reinado de barro e de ferro, que é as pernas, que é Roma. O ferro por causa da truculência. E este reinado de Roma vai se sobressair sobre um dos generais que vai ocupar o lugar de Alexandre o Grande, porque ele não deixou um sucessor. Então, após a morte de Alexandre o Grande, ficou Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Mas é Ptolomeu que vai se sobressair quando Judas o Macabeus vai o matar na rebelião de Antíoco Epifânio, e aí Roma se transforma na maior potência mundial, e você conhece a história. Nós temos 4 reinos dentro da estátua, diga Babilônia, diga Medo-Persa, diga Grécia, diga Roma. Só que Daniel também, neste mesmo sonho, nessa mesma revelação, ele diz que uma pedra sem mão, essa pedra desce e esmiuça a estátua. Mas quem é a pedra? A pedra no Antigo Testamento, que quando tocava jorrava água, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 2 ao 4, que a pedra é Cristo. Mas o próprio Cristo vai dizer que ele é a pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o próprio Pedro vai dizer que esta pedra é a pedra fundamental de esquina, quais os judeus tropeçaram. Ele era a pedra no Antigo Testamento. Não só a pedra, ele também se apresentava no Antigo Testamento como general do exército, para Josué capítulo de número 5. Também se apresentou como a escada de Jacó. E por que a escada de Jacó? Porque Jesus disse, em breve vocês verão o Filho do Homem e os anjos subindo e descendo, o adorando. Ele é a escada que nos leva para o céu. Só que esta pedra é Cristo e vai destruir os reinos. Quais reinos? Os reinos que serão estabelecidos nos 10 dedos da estátua. E ele vai implantar o seu reino eterno. Por que eu estou dizendo que Deus está no controle de tudo também no livro de Esther? Porque Deus se manifesta no controle de tudo desde o período do cativeiro que durou por 70 anos. A pergunta que nós não fazemos, que nós deveríamos fazer é: por que Deus permitiu que a Babilônia invadisse Jerusalém? Eu te explico. Jerusalém havia uma idolatria lá dentro do reino de Judá, e essa idolatria não saía de maneira nenhuma. O que Deus fez? Permitiu o cativeiro babilônico, e no cativeiro babilônico que durou 70 anos, após o cativeiro nunca mais houve idolatria, até os dias de hoje. Ou seja, quando Deus quer arrancar alguma coisa de alguém que não sai, ele envia o profeta. Ele traz a escola bíblica dominical para aprender que precisa retirar algumas coisas de dentro de nós para a caminhada da fé. Mas quando isso não ocorre, Deus dá uma apertadinha. Não vou dizer 70 anos, porque senão você não vai dar glória. Mas ele dá uma apertadinha em um cativeiro só para sair aquilo que é necessário para ele concluir as grandes coisas que ele tem para fazer na sua vida. Então, após o cativeiro babilônico, nunca mais houve idolatria em Judá. Isso aqui é escola, tá? A gente prega à noite. Só que depois do cativeiro babilônico, nós temos 70 anos que se passam, nós temos Zorobabel indo reconstruir o templo. Mas antes disso, nós temos os medo-persas dominando a Babilônia. E segundo a história de Flávio Josefo, eles desviaram o rio Eufrates, Ciro e Dário invadiram a Babilônia, e Belsassar está fazendo uma festa com orgia. Música do mundo, todo mundo embriagado, mas de repente aparece uma mão. Mené, Mené, Tekel, Parsim, escreve na parede. Que mão é essa?
Cadê o profeta? Profeta não frequenta banquetes em palácios. Vou repetir de novo. Profetas não frequentam banquetes em palácios. Vou repetir mais uma vez. Profetas não frequentam banquetes em palácios. Eles preferem ir para o deserto. Cadê Daniel? Não está na festa. Então eles foram atrás de Daniel. Quando Daniel chega, ele diz a revelação do que está escrito na parede, as primeiras línguas estranhas do Antigo Testamento escritas. Ele diz, o que está escrito é o seguinte: pesado foste encontrado em falta na balança, teu reino vai ser dividido. Naquela mesma noite, segundo a história, Belsassar foi preso, não precisou matar ninguém, estavam todos embriagados, os medo-persas assumiram, ou seja, a prata dos braços e peito de prata da estátua dominam a Babilônia. Só que depois que Ciro ele domina a Babilônia, chega alguém de mais ou menos 90 anos de idade. Segundo alguns teólogos vão dizer que é Daniel. Não há nenhum documento ou um registro que diga isso. Mas era o único que tinha acesso ao rei. Aliás, quem não se contamina com os manjares, mesmo dentro do palácio, ele sempre terá acesso direto com o rei. Vou dizer de novo. Aquele que não se contamina, mesmo dentro de Susã, como Esther, mesmo dentro da casa de Potifar, como José, mesmo na casa de Naamã, como a menina, mesmo em meio a Babilônia e o palácio, como Daniel, sempre terá acesso direto com o rei. Como ele tem acesso, ele trouxe um pergaminho, porque a Bíblia foi dividida em capítulos, pela primeira vez no ano de 1240 e alguma coisa, 45, por um cardeal chamado Hugo Sancher. A Bíblia não era dividida em capítulos, e a primeira Bíblia de estudo dividida em capítulos é a Bíblia de Genebra. Então ele trouxe o rolo, o pergaminho do profeta Isaías, e esticou na mesa, e aquilo que nós conhecemos como capítulo 45, ele diz o seguinte: antes de você nascer já tinha uma profecia ao teu respeito. Diga, profecia. Profecia não é eu chegar aqui nessa manhã, vindo de Campinas e querer bancar o profeta. Eu poderia dizer aqui essa manhã, vamos ver se cola. Deus me mostra aqui que tem 5 pessoas passando por problema na família. Tem alguém aqui? Levanta a mão. Ninguém está passando por problema na família? 1. Tem mais alguém? 2, 3. Mais alguém? 4. Tem mais alguém? Pois é, 5, acertei. São coisas óbvias. Isso não é profecia. Deus está me mostrando que tem alguém aqui com dor de cabeça. Tem alguém aí. Deus está me mostrando que tem pessoas aqui que está passando por uma prova, coisa de crente. Vai levantar a mão 200 pessoas. Profecia é o seguinte: há 200 anos antes de você nascer, tem o teu nome escrito aqui, Ciro. E diz que você vai endireitar os caminhos do povo tortuosos, vai à frente, vai quebrar os ferrolhos de ferro e vai fazer que o povo volte para a sua terra. Mas deve ser aquelas profetadas de hoje. Não, não. Seu nome está aqui há 200 anos antes de você nascer. Quando ele olhou Ciro, meu ungido. Traga o meu anel, o edito está carimbado. Além de vocês voltar para a terra de vocês, eu vou bancar todo o material. Aliás, Deus nunca deixou o seu povo voltar vazio para casa. Vai para o deserto, bata na porta da casa dos egípcios e pega a prata e o ouro. Porque vocês não vão sair sem o fundo de garantia a qual vocês trabalharam por 430 anos. Diga, qual é o problema? Que o tabernáculo foi de madeira e não de ouro. Diga por quê? Porque quando nós investimos o nosso ouro no bezerro, o nosso tabernáculo para Deus será de madeira. Meu Deus! Vocês estão aí, irmãos? Acontece o seguinte: a Babilônia sai de cena. E quando a Babilônia sai de cena e os medo-persas assumem, o edito é carimbado e o povo volta para sua terra com Zorobabel para reconstruir o templo. Só quero chamar sua atenção para algo aqui. Quando eles estão reconstruindo o templo, a obra foi embargada pelos samaritanos. E aí o povo voltou a cuidar dos seus afazeres, dos seus caprichos. Deus levantou o profeta Zacarias e disse: não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Voltem e reconstruam o templo. E Ageu se levanta no capítulo 1, versos 8 e diz: subi ao monte, cortai madeira e edificai a minha casa. Quem pediu que o segundo templo fosse de madeira foi o próprio Deus. Eles subiram, cortaram madeira e edificaram a casa. Quando o tabernáculo, o templo novo de Zorobabel está pronto, ele é de madeira. Se você ler Esdras capítulo 3, vai dizer que os anciãos, que deveriam ter 120 anos, que viram o primeiro templo de ouro, eles oraram e começaram a chorar. Por que choraram? Porque o templo é de madeira, é no barraco de
pau. Eles pensaram, o primeiro templo era de ouro, tinha glamour, tinha esplendor. Agora esse templo é de madeira, mas foi Deus que pediu de madeira. Será que Deus não tinha condições de fazer um maior que o de Salomão? Deus tinha condições de fazer 1 milhão de templos maiores que o de Salomão, porque o próprio Ageu que pediu que é de madeira, é o mesmo que vai dizer, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Se eu quiser eu faço, mas eu quero de madeira. Só que Esdras 3 vai dizer que quantos anciões choravam por causa do primeiro templo, e os novos olhavam e se alegravam. Por que se alegravam? Porque eles não estavam preocupados com aquilo que está do lado de fora. Eles estavam preocupados com a glória da última casa do lado de dentro, que é maior do que a primeira. Eles estavam dizendo o seguinte, nas entrelinhas Deus, os bastidores estava dizendo, eu não faço de ouro, porque todo mundo se ajunta por causa do esplendor do lado de fora. Mas eu faço de madeira para que eles entendam que o que mais vale é a glória do lado de dentro. O coxo está do lado de fora, paralítico e não anda. Não tem prata e não tem ouro. Só que Pedro e João está do lado de dentro, mas também não tem esmola para dar. Ambos não tem prata e não tem ouro. Tem uma diferença. Quem está do lado de fora está coxo. Quem está aqui do lado de dentro está adorando. Por quê? Porque tem algo do lado de dentro que nos faz ficar de pé, adorando mesmo sem prata e sem ouro, mesmo sem faculdade, mesmo sem o bom emprego, mesmo sem o bom carro. Tem Jesus de Nazaré do lado de dentro. Oh glória! Oh glória! E é por isso que nós estamos reunidos aqui nessa manhã. É escola. Quando os persas permitiram que a Grécia os vencesse, Alexandre o Grande se transforma na maior potência. Mas aí veio a pergunta, por que a Babilônia invadiu Jerusalém e Deus permitiu? Para tirar a idolatria. Segunda pergunta, por que Deus permitiu que os medo-persas assumissem o controle? Porque a linhagem de Judá, da semente de Jesus, estava preservada na Babilônia, mas precisava voltar para Belém, que é o centro da vontade de Deus. Então Deus usa até o ímpio para assinar o decreto para o seu povo voltar para ficar no centro da vontade de onde Deus quer. Quando Alexandre o Grande assumiu, isso aqui é escola, tá, irmão? Quando Alexandre o Grande assumiu o controle, o que ele fez? Ele quis dominar com força bélica. Aristóteles, o filósofo, falou, Alexandre, se você vencê-los com a força das armas, isso é muito bom. Mas se você implantar o helenismo e a cultura grega dentro da mente deles, eles te servem mais rápido e melhor. Por isso que o mundo tenta implantar dentro de nós a cultura do lado de fora. É mais fácil de nos dominar. Alexandre o Grande implantou o helenismo e a cultura grega. O que ocorre? Todo mundo passou a falar o grego. Por isso que nas nossas escolas tem o inglês. Ficou mais fácil para os americanos assumir o controle. Então a maior potência sempre vai implantar a sua língua, porque é mais fácil para comércio, é mais fácil para o domínio. Alexandre o Grande implantou a língua grega, o helenismo. Pedro, ele vai pregar na Judéia, até porque estudou só para pregar na Judéia. Filipe vai pregar em Samaria, só que precisa que alguém pregue nos confins da terra. Esse alguém para pregar nos confins da terra precisa saber o grego, porque a língua do mundo é grega. Saulo se converte no caminho de Damasco, e Saulo prega em grego, 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo foram conquistadas pela propagação do evangelho pregada em grego. Alexandre o Grande não é tão grande assim. Deus está no controle de tudo. Só que quando Roma ela assume o controle, ela, presta atenção aqui, imagine que vocês aí embaixo é Belém, tudo bem, amém? Aqui nessa terra, ninguém planta, ninguém colhe, não tem ninguém aqui. O que Roma percebeu? Que tudo que vocês plantam aí em Belém, aí embaixo, quando vocês colhem, vocês têm que dar 1/5 de imposto para Roma. É daí que surgiu aquele palavrão, vai por 1/5. Porque um dia alguém disse assim, me dá 1/5 aí. Ele disse, eu vou dar 1/5 para você lá do inferno. E aí que surgiu a ideia de 1/5 do inferno. Porque o imposto que Roma cobrava era 1/5 de tudo que os judeus colhiam. Como Roma percebeu que aqui não tem terra, o que Roma fez? Pegou algumas pessoas daí de baixo e colocou aqui.
Para quê? Para trabalhar, plantar, e o que colher, 1/5 é de Roma. As famílias que vieram para cá estão tristes, porque são de Judá. A promessa de Miqueias 5:2 é que o Messias nasce em Belém. Só que quem está aqui não está em Belém. E disseram: como vai chamar essa terra? Alguém disse: coloca o nome de Nazaré, que em hebraico vem da raiz Nazir, que significa toco. Ou seja, no toco nada brota, nada gera. Daqui não sai o Messias. Aqui está todo mundo triste. Só que esqueceram de ler Isaías capítulo 11, versículo de número 1. Do toco de Jessé vai brotar o rebento, o renovo. Talvez você olhe para a igreja, talvez você olhe para a sua situação ministerial e diz: aqui é toco, aqui não nasce nada. Esqueceu, tem uma promessa sobre a sua vida. Vai gerar para a glória de Deus. Aqui em Nazaré, uma mulher fica grávida. Como? Pelo Espírito, ninguém explica. Ela está com quase 9 meses, gestante. Vem um decreto, diga, de um ímpio, César Augusto. Qual é o decreto? Os pais de família, no censo, têm que voltar para a sua terra. Para quê? Se alistar. Esse é o censo. Para saber se o imposto está certo. José é de onde? É de lá de Judá. Nós temos que sair de Nazaré e ir até Judá. São mais ou menos 115 quilômetros de Nazaré até Judá. Só que Maria está com quase 9 meses. Quando Davi contou o censo, morreu mais de 180 mil. Por que morreu? Porque Davi contou o censo. O censo só pode ser contado quando Deus pede, mas ele quis contar pela soberba. Então Deus enviou um anjo e o anjo tirou a espada desembainhada. Inclusive quando o pregador diz na igreja: estou vendo um anjo com a espada desembainhada, em 1 minuto eu saio correndo e estou em Campinas. Porque toda vez que o anjo desembainhou a espada, morreu no mínimo 100 mil. Então, em vez de ficar fazendo culto aos anjos, dando ordem aos anjos, a assembleana ainda permanece firme na palavra. O que os judeus pensaram? Se quando o homem, segundo o coração de Deus, contou o censo, 185 mil morreram. Imagine um ímpio. Mulher gestante não pode receber má notícia e passar raiva. Ela corre o risco de perder o menino. Principalmente mães que geram a criança fora da trompa. Do lado, também corre o risco de perder. Agora imagine você caminhando 115 quilômetros, não dentro do seu carro, mas de jumentinho chegando a Belém. A caminhada é longa, com tribulação, com prova, com má notícia. Mas Maria não perde o menino. Quem quer saber por quê, diga eu quero. Quem anda com Jesus e carrega ele no centro, não perde no meio da caminhada. Se você veio com Jesus no centro da sua vida, você não perde. Se você tem Jesus no centro da sua casa, você não perde. Estes são os 4 reinos. E os 10 dedos da estátua? Os 10 dedos da estátua, outro dia eu conto, porque é escatológico, fala de blocos de nações que se levantam dentro do período tribulacional. Aí é uma história muito longa. E o livro de Esther, o que tem a ver com isso? Quando o povo voltou do cativeiro babilônico dos 70 anos, alguns judeus não quiseram voltar do cativeiro. E por que não quiseram voltar do cativeiro? Porque já tinham construído as suas casas, já tinham serviço. E a família de Esther, que foi levada para o cativeiro babilônico, teve lá Esther. Esther agora já é órfã, uma judia, está com Mardoqueu, seu parente, e eles não quiseram voltar. Quiseram ficar em Suzã, no tempo dos medopersas. E quem está no controle é Assuero. E este Assuero, ele é neto de Ciro. E Assuero é aquele que vai fazer os banquetes. Onde tem um relógio aqui? Até que horas que é ali, pastor? Já foi? É 9h20? Até que horas? 9h40? Vamos lá. Então acontece o seguinte: Esther vive dentro deste período, e aí você conhece a história que o rei Assuero, ele faz aquele banquete. Ele não fez o banquete somente porque ele queria se embriagar.
Ele fez um banquete que perdurou mais ou menos 180 dias. Existia 20 sapátrias, que é chamado de províncias. Ele fez 3 banquetes. Ele fez um para os nobres, ele fez outro para aqueles que se acomodavam em volta do palácio, e ele fez um para Vasti. Neste palácio, quando ele se embriaga, neste banquete, nessa festa, eles estavam reunindo para arrumar uma estratégia bélica, porque eles iriam para uma batalha contra a Grécia, que eles já haviam perdido uma, e agora eles iriam para a segunda batalha contra a Grécia. Então, este é o motivo do banquete. Não era só para demonstrar o seu poder e a sua arrogância, mas era para se reunir e, dentro dessa reunião, discutir como eles iriam fazer para vencer essa batalha contra a Grécia, que eles vão perder essa batalha. E aí nós vamos prosseguir aqui o papel do cristão no mundo de Ester. Ester viveu em um período em que prevalecia imoralidade. Em seu reino havia promiscuidade, libertinagem, traição, embriaguez excessiva e todo tipo de idolatria. Você conhece algum lugar assim? O século presente que nós estamos vivendo. É impossível não perceber que o nosso mundo hoje está semelhante àquele em que Ester convivia. Como uma serva fiel, ela não se deixou corromper com as coisas deste mundo. Então, Ester, ela vivia dentro deste período, mas ela não se corrompia com o século presente que ali estava. Ela estava inserida em um lugar imoral, mas a imoralidade não fazia parte da vida dessa mulher. Existia um efeito, e ainda existe ali na Amazonas, chamado efeito pororoca. Qual é o nome? É feio o nome, mas diga mais forte. Mais uma vez, quem sabe você fala em línguas. Qual é o nome? O que é o efeito pororoca? Imagine que aí onde você está, desse degrau para baixo é o mar. Se você pegar um copo de água e beber, a água é salgada. Só que aqui é a ilha. E se você beber a água de dentro da ilha, a água é doce. O que é o efeito pororoca? 2 vezes no ano ou 1 vez no ano, as águas que estão no mar invadem a ilha. Arrebenta tudo, leva todas as árvores. Se você for no dia seguinte, na ilha, está toda devastada. Se você pegar um copo vazio e encher e for beber, na lógica humana, a água tem mistura. Por quê? Porque a água salgada invadiu a doce. Só que quando você bebe a água da ilha, a água não tem mistura, a água é doce. Ninguém consegue explicar este efeito pororoca. É algo da natureza, mas os céus revelam a glória de Deus. A natureza, ela revela a Deus. O que o salmista está dizendo no Salmo 19 é isso. Hashamai mesaprim kavod el. Os céus revelam a glória de Deus. Por isso que Paulo aos Romanos 1:20 vai dizer o seguinte: pelas coisas que foram criadas, nós podemos saber que Deus existe e vamos nos tornar indesculpáveis naquele dia. Então quem nunca ouviu o Evangelho naquele grande dia, não pode dizer que nunca ouviu falar de Deus, porque a própria natureza revela que Deus existe. Isso fica muito claro. Então quando você pega dessa água e bebe, a água é doce, não tem mistura. Esse é o efeito pororoca. Por que eu estou falando isso para você? O efeito pororoca também entrou na vida de Jó. Aquilo que estava do lado de fora invadiu aquilo que estava do lado de dentro. E quando aconteceu o efeito pororoca, um dia depois você visita a ilha de Jó, porque Deus cercou a ilha de bens, e Satanás disse: quem está do lado de dentro da ilha só te adora, porque você cercou ele de bens. Deus falou: então eu levanto a cerca, você invade. Satanás invadiu a ilha de Jó. Um dia depois você visita a ilha de Jó e olha, tudo devastado. 500 juntas de boi, 500 jumentas, 3.000 camelos, 7.000 ovelhas e 10 filhos. Detalhe, mesmo em meio ao caos e à cinza, Jó se levanta e adora. Qual é o detalhe? As pancadas que veio no efeito pororoca do lado de fora não altera a essência daquele que está do lado de dentro. Quero dizer o seguinte: no convívio em que você trabalha, que você estuda, mesmo no século presente, imoral, onde crente faz tatuagem, onde crente enche a cara, onde crente se veste como o mundo se veste, quem tem a essência do lado de dentro, ela não é alterada pelo costume e cultura que veio do lado de fora. Preserva o que tem dentro de você aí na sua vida. Glória a Deus. Tópico 1, subtópico 1. Devemos confiar no amor de Deus. Deus disse através do profeta Jeremias:
com amor eterno te amei, Ele nos criou e se importa conosco. Uma prova deste amor, note-se na vida de Esther, que tinha uma íntima e saudável comunhão com o Senhor. Deus sabia que ela não abandonaria as verdades transmitidas por seu primo Mardoqueu. E olha que interessante, ela se tornou um canal de bênção para o seu povo. Assim como a menina na casa do Naamã se tornou um canal de bênção até para o ímpio, assim José, ele sendo um canal de bênção no Egito, se tornou bênção para a sua família e até para o povo hebreu, futuramente, que vai, através da vida de José, ainda crer nas promessas que Deus haveria de cumprir, e Deus forma uma nação através de Abraão, mas cresce através de José. Deixa eu dizer algo aqui para você. Quando você confia no amor de Deus, você não discute com Deus o lugar que você está, o lugar que Deus te colocou. Você só precisa compreender o porquê Deus te colocou no lugar que você está. É aí que Deus quer trabalhar na sua vida. Preste atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Você pode imaginar que está no lugar errado, mas você está no lugar que Deus te colocou. Quando você compreender o motivo do porquê aí você está, você vai ser um canal de bênção para outras pessoas também. Só que Deus não vai esquecer de você. Preste atenção aqui. A menina se transformou numa bênção na casa do Naamã. O Naamã, ele vai para o culto, e quem vê Naamã do lado de fora bate continência. Só que a vida de um ministro não é avaliada somente pela igreja, mas principalmente por aqueles que conhecem quem você é atrás da patente. Quando Naamã chegava em casa e tirava a roupa, a esposa dizia: tem lepra, cheira mal. Nós somos de fato quem nós somos em segredo, onde só nossa família vê e sabe. O pregador pode ser o cara que prega bem aqui, o cantor pode ser aquele que canta bem, mas quem conhece o seu ministério é tua esposa, teus filhos. A menina se tornou uma bênção na vida de Naamã, e Naamã procurou Eliseu. Depois de mergulhar 7 vezes no Jordão, e ele foi curado da lepra, você conhece a história, é sobre isso que eu quero falar. O detalhe é aqui agora. Novo convertido, irmão, foi curado. Ele quer dar tudo que tem para a igreja. Ele falou para Eliseu: tudo que eu tenho eu te dou. Eu trouxe até algumas coisas aqui, uma sacola de vestes, de muda, tudo para você. Eliseu disse: eu não quero. Naamã insistiu, diz o texto. Insistiu. E o Eliseu falou: eu não quero. Só que o texto não fala mais nada. Só depois de um falso obreiro, que até era o bom obreiro, mas vai atrás do Naamã. Aquele obreiro caiu quando ele viu aquelas coisas, não quando ele mentiu. Ali ele já estava caído. Detalhe é que Eliseu não quis os presentes de Naamã. 99,999 vai pregar nesse texto e vai dizer o seguinte: ele não quis porque o milagre, o sobrenatural pertence a Deus e à glória de Deus. Não, não é isso. Você sabe por que ele não quis? Porque quem fez a obra, mesmo que você não tire foto com ela no final do culto, mesmo que não saia no cartaz da igreja, ela não tem nome na Bíblia. Eu não sei o nome dela, mas uma coisa eu sei, e Eliseu sabe: quem fez a obra não foi Eliseu, quem fez a obra foi a menina. Tem muita gente saindo na foto, mas quem está trabalhando está no anonimato, no meio das portas fechadas. Só que eu tenho algo para te dizer: é aí onde Deus te colocou, é aí que Deus vai te honrar para a glória de Deus. Seja Esther aonde você está, Deus não vai esquecer de você e das suas obras para a glória de Deus. Por que não vai esquecer? Porque uma hora dessas o rei vai abrir o livro das crônicas, e o rei vai saber que os bajuladores não fazem a obra no secreto, fazem para ser visto, para ter recompensa humana, mas quem faz sentado na porta e não está no banquete, é este que Deus vai honrar. Está faltando cadeira no banquete, mas está faltando também Mardoqueu nas portas. É nessa porta que Deus vai te honrar.
É nessa porta que Deus vai te honrar. É nessa porta que uma hora dessas o rei abre o livro das crônicas e vai saber as tuas obras em secreto, para a glória de Deus. Tem hora que a gente vem como professor, mas aí vem o profeta, né? Escola Bíblica Dominical Assembleiana, tá bom? Se você quer um lugar mais geladinho assim, a presbiteriana está de portas abertas. Amém, irmãos? Tópico 1, subtópico 2. Um exemplo para os cristãos de hoje é a vida dessa mulher. A maneira como o livro de Esther aborda a sua conduta serve de espelho para nós cristãos. Ela nos ensina a confiar no Senhor acima de tudo. A Bíblia corrobora nos orientando a não amar o mundo, e por causa disso Jesus afirmou que o seu reino não é deste mundo. O crente tem que aprender a dizer não às tentações desse mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. A sociedade está contaminada e nefária. É preciso que haja cristãos que façam a diferença em todos os segmentos, tá? Ela era judia, ela era órfã, tá? Mas mesmo assim era um exemplo. Olhem para cá. A vida de Esther é improvável. Está dentro de um cativeiro. Judia, órfã. Ela tinha tudo para não ser o bom exemplo. O seu ambiente social não determina quem você vai ser diante de Deus. A sua herança familiar não determina quem você vai ser diante de Deus. Se você for para Israel e caminhar pelo deserto do Negueb, caminhando mais à frente, no deserto da Judéia, você vai perceber que do seu lado esquerdo existe uma enorme plantação de tâmaras. Diga, tâmaras. As tâmaras é diferente do coqueiro que você planta aqui na Bahia. Um coqueiro na Bahia, quando você planta, até 13 anos, você pode ir lá que você colhe. Você colhe aquilo que você plantou. Ou seja, em miúdos, você colhe o que você planta. Tâmaras, em seu processo natural, demora 100 a 120 anos. Quem planta tâmaras não planta para si. Tem gente que entendeu. Quem planta tâmaras não planta para si. Quem planta tâmaras entende o legado que foi deixado. Quem planta tâmaras planta para a geração que virá depois. Nós precisamos de plantadores de tâmaras que plantam exemplo para uma outra geração que vem depois ser abençoada. O que a geração que virá depois, se Jesus não arrebatar a sua igreja, vai falar a respeito de nós? A geração de Abraão é a geração que sai pela fé. É a geração que recebe uma profecia nos Estados Unidos e entra num navio Clemente na 3ª classe e desce no Pará. E vai morar no porão de uma igreja. Não exigiu o melhor hotel da cidade. Foi morar no porão da Igreja Batista. Só que como Daniel Berg e Gunnar Wingren não tinham condições para aprender o português, o Gunnar Wingren saía para aprender, o Daniel Berg ficava em casa. Quando ele voltava, ele ensinava o Daniel Berg. Nós somos mais de 20 milhões de assembleanos espalhados aqui. E nós não dependemos de nada novo para crescer nesses 100 anos. Nós só dependemos de uma única coisa. Uma palavra inspiradora pelo Espírito. Jesus Cristo salva. Jesus cura. Jesus liberta. Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele ainda leva crentes para morar no céu. A geração de Daniel Berg e Gunnar Wingren é a geração de Abraão, que saiu pela fé sem saber para onde ia, mas tinha certeza, quem prometeu se encarrega no meio dessa caminhada.
plantaram tâmaras há 100 anos atrás. Mas depois veio a geração de Isaac. A geração de Isaac recebeu a herança de Abraão, recebeu poços, mas permitiu que alguns fossem entulhados. Teve que sair para perfurar outros, mas aqueles perderam. Mas essa nossa geração é a de Jacó. É a geração que engana, que arruma um jeitinho para tocar as coisas. Só que essa geração ainda tem um encontro no Vale de Jaboque. E no Vale de Jaboque não adianta ser uma geração que luta. Não adianta ser uma geração que se diz forte. Deus não está procurando força nessa geração. Deus está procurando identidade. Porque o segredo não é lutar com o anjo. O segredo é responder a pergunta do anjo: qual é o teu nome? Será que Deus não sabia o nome? Claro que Deus sabia. É que de vez em quando o Jacó se vestia de Esaú para enganar o pai. Deus quer trocar o nome dele, mudar a história, mas quer saber, afinal de contas, quem é você? Quem sou eu? Quem é essa geração? Nós somos aquilo que cantamos aqui? Nós somos aquilo que nós pregamos aqui? Deus quer mudar a nossa história. Deus só muda. Guarde isso no seu coração e leve para a sua vida. Eu não vim aqui para gritar, mudar minha voz, nós pular aqui e fazer muito barulho. Barulho não muda a diversidade. Evangelho transforma caráter. Guarde isso. Deus só muda aquilo que Ele não deu. O que Deus dá, Ele não muda. Vou repetir de novo. Deus só muda aquilo que Ele não dá. Mas aquilo que Ele dá, Ele não muda. O nome de Abraão, que é Abrão, Deus mudou para Avraham. Por que Deus mudou? Porque quem deu o nome foi o pai dele, Tera. Deus muda. Você era Abrão, para mim você é Avraham. E o nome de Iacov foi Isaac que deu. Deus muda. Já não é mais Iacov, agora é Israel. O que Deus não dá, Ele muda. Mas o nome de Isaac Deus não mudou, porque foi Deus que deu. Deus só pede aquilo que Ele dá. Ele não pede aquilo que você tem. Vou dizer de novo, Deus só pede aquilo que Ele dá. Ele não pede aquilo que você tem. É por isso que Ele não pede o Ismael. Porque se Ele pede o Ismael, foi você que arrumou. Com as forças do seu braço, você vai bater no peito e vai dizer, foi eu. Ele só pede aquilo que Ele dá. Me dá o Isaac. E por que Ele só pede aquilo que Ele dá? Para saber se aquilo que Ele deu para você é tesouro. Eu vou dizer de novo aqui, ó. Não, e quando eu estou falando que eu vou dizer de novo, não estou dizendo que você não entendeu, não. Para guardar, porque isso é pedagógico e guarda. Deus só pede aquilo que Ele dá, para saber se aquilo que Ele deu para você é tesouro. Porque aonde está o tesouro está o coração. Então Ele não pede o coração, Ele pede o tesouro. Porque se Ele pedir o tesouro, Ele ganha o coração. Deus só pede algo para você hoje quando ontem Ele já te deu. Deus só exige algo de Esther porque Deus pela presciência já sabia que ela tinha para dar. Só que o que ela tinha para dar não era dela, o que ela tinha para dar foi Deus que colocou. Porque o cativeiro modela e nos dá algo, e é em cima desse algo que Deus quer trabalhar na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Gideão, vai na tua força. Que força? Interessante que está todo mundo escondido nos montes. Gideão está fazendo o que ninguém faz, malhando trigo no lagar. Quando você aqui na obra, no reino, faz o que ninguém quer fazer, Deus não manda o profeta vir falar com você, Ele mesmo vem falar com você. Porque o texto em Juízes 6 vai dizer que Deus enviou um profeta, um homem, diz o texto, para falar com o povo no monte. Porque quem se esconde no monte fica atrás do profeta. Mas quem está no lugar guardando o trigo para tempos de crise, Deus vem pessoalmente falar com você e diz, vai na tua força.
Gideão pergunta: que força? Deus só pede algo para você quando ontem Ele já te deu. Que força? A força que eu dei. Quando? Quando eu permiti que você entrasse no lagar. O teu lagar gera dentro de você coisas que Deus vai te usar para uma grande obra lá na frente. Não reclame dos processos na sua vida. É aí que Deus está modelando e colocando tesouros dentro da tua vida, que são valores eternos para o reino de Deus. Oh, glória! Um exemplo para os cristãos de hoje, essa mulher chamada Esther, mesmo em meio à imoralidade, à embriaguez, mesmo em meio ao século presente, ela conseguiu ser um canal de bênção para o seu povo. Terceiro ponto aqui, uma fé inabalável. Somente quem tem uma vida de fé chega onde os outros não chegaram. Mas eu não sei se já te contaram quantos tipos de fé nós temos. Quem acha que é uma, levanta a mão. Quem acha que é duas? Quem acha que é três? Quem acha que é quatro? Quem acha que é cinco? Quem não acha nada? Nós temos 4 tipos de fé. Quantas? A primeira fé é a fé natural. Essa até o ímpio tem. Se tivesse um ímpio aqui sentado, ele iria dizer o seguinte: 9h40 eu sei que acaba. E já acabou. Mas tem a fé como dom. 1 Coríntios 12. É a fé sobrenatural. Porque são 9 dons do Espírito Santo: sabedoria, conhecimento da palavra, discernimento de espírito, profecia, variedade de língua, interpretação de língua, fé, cura, sinais e maravilhas. Essa fé é a fé sobrenatural, fé como dom. Tem a fé natural e a fé como dom. Só que Efésios 2:8 vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Terceiro tipo de fé, a fé salvífica. E o quarto tipo de fé, Gálatas 5:22, é a fé como fruto, é a fidelidade. Essa fé que Esther tem é uma fé sobrenatural. E a fé sobrenatural gerou em Esther a fidelidade, para ser fiel e mesmo em meio aos tempos de crise, e ter uma fé inabalável e comparecer diante do rei, sabendo que ele vai abaixar o cetro para Deus abençoar o seu povo. Meu tempo já foi. Eu vou trazer para você aqui que ele é um exemplo de fidelidade, e aqui eu queria parar para falar das tâmaras, para concluir o que eu estava dizendo. Eu disse que quem planta tâmaras não planta para si, planta para uma outra geração. Eu disse que ela, por ser judia e órfã, está dentro de um palácio, porque quando sai Vasti e entra Esther, tipologicamente na escatologia, sai Israel de cena e entra a igreja, e é a igreja que participa do banquete, e Vasti não participa porque é Israel. Mas saindo da escatologia e voltando para as tâmaras, eu disse que ela tinha tudo para não ser um bom exemplo, não ter uma vida de fé e não ter a fidelidade, como está no tópico 2, por causa do contexto em que ela vivia. Só que eu conheço um rei chamado Josias, e quando eu li eu chorei, porque Josias ele teve o pior pai, que foi Amnon, só que o avô dele é Manassés, foi o pior rei que existiu em Judá, matou os filhos no vale de Inom, sacrificando. Se fosse hoje, deu os filhos à magia negra, sacrificando os próprios filhos. Segundo a tradição rabínica, foi ele que cerrou Isaías ao meio. Ele perdeu o livro da lei, fechou a porta do templo e colocou outros deuses lá dentro, imagem e escultura, e tirou o nome de Deus de lá dentro. Foi o pior rei, foi Manassés. Ele tem o pior pai, que foi assassinado com 27 anos, e ele ainda menino viu o pai sendo assassinado. Ele sabia que o avô era o pior rei que existiu em Judá. Josias era para ser o pior rei também de Judá. Por quê? O avô não plantou tâmaras. Timóteo tem a avó Lóide e a mãe Eunice. Ele tem um legado, uma herança ministerial. Tem pessoas aqui que o pai é pastor, já recebeu a herança. Josias não. Como Esther, é um ministério improvável. É como a tribo de Levi, improvável, mas vai carregar a presença de Deus. Por quê? Porque carrega a fidelidade. Só que Josias, com 18 anos de idade, diz o texto em Reis, e Josias buscou em Davi, seu pai. Só que Davi não é pai de Josias. Só que quando você não encontra tâmaras em sua volta, no seu contexto familiar,
Tem alguém que plantou tâmaras como Davi lá atrás. O que você planta hoje como tâmaras, pode ser que você não vai colher, mas uma geração futura vai saber que você plantou, e você é referencial para outras vidas e ministérios. O que nós temos plantado nos dias de hoje, seja exemplo aonde Deus te colocou. Plante tâmaras nos dias de hoje, para uma grande colheita, para a glória de Deus. Eu encerro aqui em 5 minutos. E eu vou dizer algo para você. Esther era uma mulher íntegra e temente a Deus. O tópico 3. Só que no tópico 2, subtópico 2, vai dizer que Deus tem estratégias. E eu vou procurar neste contexto ler algo aqui que eu li, que o comentarista colocou aqui. O comentarista colocou aqui o seguinte, depois você lê em casa, você já deve ter lido a revista, que Deus já tinha escrito a história de Esther. Olha que interessante. Então Deus escreve a história de Esther, né, porque Deus ele já tinha estabelecido algumas coisas. Isso geralmente é conversa de nós pentecostais, tá? Não estou dizendo que ele errou, mas eu queria chamar sua atenção para algo muito importante aqui, tá? Muito importante. É o seguinte: eu conheci cristãos pentecostais e conheço que quando uma pessoa morre, por exemplo, você já deve ter ouvido isso. Você ouve isso geralmente em meio cristão. Ah, chegou o dia. Mas como assim chegou o dia? Não, morreu de infarto. Ah, mas se não tivesse morrido ali de infarto, chegou o dia, acabou, teria morrido de outra coisa. Não, bateu o carro aqui na esquina e veio a falecer. Ah, mas quando chegou o dia, mesmo se estivesse numa outra cidade, quando chega o dia, acabou. Você já ouviu isso? Isso não é verdade. Deus não decretou o dia da sua morte. Presta atenção. Deus é soberano, mas Ele não precisa decretar todas as coisas para ser soberano. Deus decreta algumas coisas, fazendo segundo a tua vontade. Deus decretou criar o universo, é decreto, Ele vai criar. Deus decretou enviar seu Filho na cruz para salvar aqueles que nele crê, é decreto. Deus decretou predestinar aqueles que estão nele chegar à eternidade, é decreto. Deus decretou que vai voltar, é decreto. Quando eu disse que Deus decretou aqueles que predestinados nele vão herdar a vida eterna, assembleano é igual gato quando vê o cachorro, né? Escama. Como assim? A palavra predestinar está 4 vezes na Bíblia no Novo Testamento. A palavra predestinar, proorizo, é predeterminar de antemão, é bíblico. O que Deus não faz é predestinar de forma fatalista. Explico. Deus decretou que o navio vai sair daqui e vai chegar lá naquela ilha, é decreto. O navio está predestinado a chegar, está destinado de antemão. Aqueles que estão dentro do navio estão nele predestinados a chegar, mas se você pular no meio do caminho para fora do navio, você não está mais predestinado. E se você não entrar para dentro do navio, você fora do navio não está predestinado. Quem está predestinado é o navio, mas se você estiver dentro dele, você também está predestinado. Deus não predestina pessoas de forma fatalista, uns para o céu, outros para o inferno, como nós temos ouvido aí. Isso faz a caricatura de Deus um monstro, que decreta pessoas para o inferno, sem que essas pessoas possam crer. E se ela quiser crer, ela não consegue crer, porque Deus não dá para ela fé. Esse é o Deus que está sendo pregado aí nas redes sociais. E muitos assembleanos jovens estão indo para estes arraiais. Sabe por quê? Porque não frequenta a escola bíblica dominical, não vem em culto de doutrina, é levado por vento de doutrina. Então, se você está em Cristo, você está predestinado a chegar. Quando o comentarista diz que a história de Esther está escrita, não foi que Deus escreveu ao ponto de violar a liberdade de Esther, de violar a liberdade de Assuero. Assuero teve a escolha de fazer o banquete e se embriagar, e Vasti teve a liberdade de escolher e não se apresentar. E Esther
teve a liberdade de ser um exemplo, estar no lugar certo, na hora certa e se apresentar. E Deus honrou Esther para que ali ela estivesse. Então Deus não precisa decretar as ações do homem para ser soberano. Deus, em sua soberania, facultou ao homem a liberdade que ele possa escolher, e nessas escolhas Deus trabalha. Aí se você disser assim, mas Judas foi decretado a trair? Não. Ele teve escolhas. Aí alguém pode se levantar aqui e dizer, mas tem uma profecia no Antigo Testamento? Tem. A profecia não produz o ato, mas o ato previsto por Deus na eternidade produz a profecia. A profecia existe porque Deus já viu de antemão que aquilo iria acontecer. A profecia. Então, como Deus escreve a história? Porque Ele olha para o corredor da história e conhece todas as nossas ações, até o cabelo de nossa cabeça é contado. E por Ele saber, Ele estabelece o seu plano dentro de tudo aquilo que vai acontecer. Vocês estão aí? Porque no livro de Esther, está todo mundo disfarçado. Vou repetir, no livro de Esther, para finalizar, está todo mundo disfarçado. Mardoqueu está disfarçado, porque Mardoqueu não é Mardoqueu. Mardoqueu vem de Marduk, adoração ao deus pagão de Marduk, o nome dele não é esse. Esther está disfarçada porque o nome dela não é Esther Estrela, o nome dela é Murta, uma planta que aparece no meio da lama, mas são com esses que Deus quer trabalhar improváveis para estabelecer uma grande obra. Então Mardoqueu não é Mardoqueu porque Mardoqueu vem de Marduk. Essa mulher chamada Esther, o nome dela não é Esther, é Radassa. Só que Assuero está disfarçado de um bom rei, e Vasti disfarçada de uma boa esposa e de uma boa crente. E Ramã disfarçado de um bom obreiro. Mas o que ele quer mesmo é matar Mardoqueu. E por que ele quer matar Mardoqueu? Ele tem ódio dos da tribo de Benjamim. Por quê? Porque um dia Saul matou todos os amalequitas, e Saul é filho de Quis da tribo de Benjamim. Ele carrega isso no coração até os dias dele. Quando ele olhava para Mardoqueu na porta, ele lembrava de Agag e de todos os amalequitas que a tribo de Benjamim matou por intermédio de Saul. Então ele carrega aquele ódio, ele quer matar Mardoqueu. Só que como Mardoqueu está na porta, quem está na porta não morre nas tramas de Ramã. Deus exalta ele. Fica na porta que Deus vai te honrar em onde você está. Então está todo mundo disfarçado. E o nome de Deus também não aparece. Só que mesmo nessa trama, Deus trabalha nos bastidores. Através do exemplo de uma mulher, da fé de uma mulher, da fidelidade de uma mulher, Deus pode fazer grandes coisas. Mesmo que esteja todo mundo disfarçado em Suzã, Deus está trabalhando nos bastidores. E aquilo que Ele colocou em você, e aí onde você está, é exatamente nesse local que Deus vai fazer uma grande obra. Eu te espero até daqui a algumas horas. Deus abençoe em nome de Jesus.